Boa noite a todos. Vamos começar um pouquinho antes hoje, né? A gente tem uma proposta de reflexão. Para nós cristãos são datas importantes essas, né? Que a gente está vivendo, datas que a gente relembra, reúne elementos dos estudos para trazer para a nossa vida. Eu queria convidar vocês para a gente fazer essa reflexão juntos sobre a Páscoa. A gente fala tanto do Natal, prepara, celebra, se emociona, mas às vezes sem perceber a gente deixa a Páscoa passar em silêncio, né? E na verdade ela carrega um dos significados mais profundos da nossa fé. Porque o que seria do Natal se não fosse a Páscoa, né? O nascimento do Cristo foi o início de uma promessa, e a Páscoa foi quando essa promessa se cumpriu. E ela não é sobre o fim. A Páscoa ela não é sobre o fim, ela é sobre a continuidade, sobre a vitória, sobre vida que segue, além daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. E é um convite muito profundo que o Cristo nos faz, de olhar para dentro, perceber que em nós ainda existem sentimentos que precisam ser transformados. E permitir que esse algo novo aconteça, que esse algo novo nasça. A cruz, ela não foi o fim, ela nunca foi o fim. Ela foi passagem, travessia, transformação. E todos nós temos as nossas pequenas cruzes diárias. Dores, desafios, renúncias. Mas a mensagem do Cristo, ela é clara. Nenhuma dor é em vão. Quando a gente consegue transformar essa dor em crescimento. Tudo pode renascer, inclusive nós. Hoje, nesse momento de oração, né, que tocou o coração da gente fazer aqui em função da Páscoa, a ideia é a gente se preparar ainda mais para sentir esse amor do Cristo, que já é permanente. Mas às vezes nós nos distanciamos um pouco e isso faz muita falta nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Porque esse amor do Cristo é aquele amor que não desiste de nós. E, além de não desistir de nós, é um amor que nos conhece profundamente. Não importa o que nós sejamos, falamos, façamos, Ele nos ama. E isso é maravilhoso. E se existe uma verdade que a Páscoa nos revela, é que nós nunca estivemos sozinhos. Não importa o deserto que a gente tenha passado, nós nunca estivemos sós. Existe um amor que nos acompanha em silêncio, que nos sustenta, que permanece, mesmo quando a gente se perde da gente mesmo. E quando olhamos para o Cristo, quando vemos esse amor, nós vemos um amor que não recua, que não acusa, que não desiste. Ele não se entregou por obrigação, ele se entregou por escolha. E talvez a grande pergunta da Páscoa seja: até onde nós também temos sido capazes de amar?
trajetória do Cristo começou numa noite tão simples, numa manjedoura, em silêncio, muita luz, mas ela não terminou naquela cruz. Ela floresceu numa manhã de domingo. E talvez não seja por acaso que o domingo de manhã, não sei para vocês, mas para mim é a melhor hora da minha semana. Eu amo os domingos de manhã. Talvez por isso seja algo tão especial. Que foi naquela manhã de domingo que a gente recebeu a notícia mais feliz do Evangelho. De que ele vivia. A vida continua, o amor continua, Cristo continua. E a Páscoa é isso. É a certeza de que mesmo depois de noites difíceis, desafios, sempre haverá um amanhecer. Como para o Cristo houve um domingo de manhã, de renascimento, tenho certeza que na nossa vida a gente também já experimentou esses momentos de renascimento. E que a gente possa sair hoje daqui com a certeza no coração de que viver vale a pena, de que recomeçar é possível e de que nunca estaremos sozinhos. E é esse o amor dele por nós. E é isso que nós vamos celebrar nessa Páscoa. Esses dias que nos remetem a reflexões importantes, porque o amor dele tem ecoado há mais de 2000 anos no nosso coração. E é com alegria que a gente vê que ele tem avançado na nossa consciência. Hoje somos a nossa melhor versão. E se somos hoje a nossa melhor versão, é esse amor que nos transformou. Então que a gente também se aproprie da certeza de que Cristo já habita em nós. E que a gente possa dia a dia dar mais espaço para esse amor avançar, nos transformar, nos aliviar de nossas dores, mas nos fortalecer para as batalhas e para o caminho que ainda temos que trilhar. E eu vou ousar cantar uma música que para mim é o símbolo desses dias de reflexão. Vocês me perdoem se não for afinado, mas é uma oração cantada, vamos dizer assim. Com muito amor e muita reflexão, que eu queria que a gente vivesse esse momento, nos preparando aí para o banquete do Evangelho da noite. Encontrei-me com Jesus no jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos, e Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci.
porque dela só saía o amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura sua dor, que cura sua dor. Então Jesus pediu-me assim, que as mágoas que estivessem em mim, que nelas não saíssem mais dor, que de hoje em diante só saísse amor, que seja sempre assim. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura tua dor, que cura tua dor. Meu amor cura tua dor. E é isso. É sobre isso a Páscoa. É essa promessa de amor, de consolo, de esperança, de coragem. Não sei vocês, mas é tudo isso que eu estou precisando. Então nós estamos precisando de tudo isso e Jesus é a fonte inesgotável daquilo que nós estamos precisando para curar a nossa vida, nosso coração, para ajudar a gente a continuar caminhando. Porque foi o amor que nos trouxe aqui hoje. E certamente é o amor que vai nos levar ainda muito mais adiante. Podemos fazer a abertura, Carlos? Os recadinhos? Posso fazer? Tem um monte de recado e hoje vocês vão escapar desses recados. Eu não vou ler eles, porque eu não estou com eles aqui. Mas eu só queria lembrar da pizza, né? Quem não comprou, se quiser contribuir. Quem já comprou, não esquecer de vir buscar, que é sábado que vem. A nossa pizza é um dos eventos que a gente faz aí para ajudar na manutenção da nossa casa. E além da questão da manutenção, é um momento para nós de muita alegria, que a gente traduz ali, né, naquela pizza, a gente até faz essa oração antes de abrir o evento, né, que aquilo leve amor, momentos de alegria em família, né, a partilha na mesa. Estamos falando de Páscoa, né? Então, como é importante a família na mesa, que seja mais um motivo para vocês se unirem e reunirem em torno da mesa com a nossa pizza. Quem ainda não comprou e quiser comprar, a Karina lá tá fazendo as vendas. Quer fazer a leitura? Então eu vou passar aqui para minha irmã fazer a prece. E eu queria que a gente pudesse levar da nossa casinha querida essa energia de hoje, né?
tantos cristãos se reúnem para orar, a gente sabe da espiritualidade, o que se forma no plano espiritual, a força, então que a gente possa absorver isso e desejo em nome da nossa comunidade uma feliz Páscoa a todos nós. Tá bom? Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Então, como disse a nossa irmã Flávia, a Páscoa, na visão espírita, é um convite diário ao renascimento interior, onde a gente supera o homem velho, né? E imitando o exemplo de amor e sacrifício de Jesus, que venceu a morte, ao provar a imortalidade da alma. Então, trata-se de renovação, caridade e libertação das paixões inferiores. A verdadeira Páscoa, então, é passar da ignorância para o conhecimento. É passar do egoísmo para o amor. E isso todos os dias. Então, Páscoa é tempo de celebrar a luz que Jesus trouxe, fazendo renascer em nós a esperança e o desejo de uma melhoria contínua. Então, nós trouxemos hoje, para a nossa reflexão, uma leitura do livro Despertar da Consciência, pela âncora da fé. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar. Sustenta-te pela âncora da fé, que te dará a resistência necessária para não sucumbires diante das tentações. Recorda os momentos em que fraquejaste e não resististe aos apelos da vida, que te induziram a desviar-te dos caminhos do bem. Hoje, porém, que já muito recebeste em ensinamentos que te enobreçam a alma, não mais te entregues a tais desatinos, para que consigas prosseguir em tua caminhada evolutiva, sem nada fazeres que te desagrade interiormente. Quando os maus pensamentos surgirem, apoia-te na âncora da fé e encontrarás a força necessária para afastá-los da tua mente, pois nem sempre tais pensamentos são teus. Sugestões infelizes de mentes desencarnadas te são passadas por inimigos do pretérito, com o intuito de induzir-te ao erro e, consequentemente, ao sofrimento. Nesses momentos, recorre à prece a fim de que consigas ter discernimento do bem e do mal, do certo e do errado, antes de tomares as tuas decisões. Contudo, não penses que tudo a que sejas induzido será por ação de algum espírito que te odeia. O teu próprio comportamento na vida te indicará os rumos a seguir. Os teus desejos inferiores, a tua ambição desmedida, o hábito de agir sem pensar, também podem levar-te a atitudes errôneas que haverão de trazer-te depois algum arrependimento. Segue firme em teus propósitos de renovação interior e não te permitas desviar da luz que te indica os caminhos pelos quais deverás trilhar. Se a fé remove montanhas, como disse Jesus, pela âncora da fé conseguirás remover as montanhas interiores que te levem aos caminhos das trevas e da dor, as tuas imperfeições. Renova-te para o bem
e vencerás a ti mesmo. Nesta Páscoa, vamos nos lembrar de reverenciar os belos exemplos do nosso Mestre Jesus, que o imortalizam e que nos guiam para um dia também nós estarmos na condição que um dia ele experimentou, qual seja a de sermos deuses, fazendo sempre brilhar a nossa luz. Comemorem então, meus amigos, uma outra Páscoa, a sua Páscoa, a da sua transformação rumo a uma vida plena. E com muita gratidão, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou com bastante fé e confiança. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É com muita alegria que a casinha do Frei Luiz convida o nosso irmão Marcelo Soster para a palestra de hoje, cujo tema é Amor em Tempos Difíceis. Boa noite a todos. Que a luz do Mestre Jesus esteja aqui presente, nos envolvendo, nos trazendo paz ao coração, nos permitindo uma reflexão sobre o tema dessa noite, mas que principalmente a gente possa levar essa reflexão para os nossos lares e lá a gente colocar em prática aquilo que ele veio nos ensinar, que é o amor. Amor em tempos difíceis. Vivemos tempos difíceis? Sim, não? Muito difíceis? E se eu falar para vocês que agora é o tempo menos difícil que o nosso espírito já passou? E se a gente olhar lá para trás, a gente vai ver
que a vida encarnada não durava tanto quanto hoje. Até 1800, a expectativa média de vida não passava de 40 anos. Então a gente só tinha 40 anos encarnados para colocar em prática o nosso planejamento reencarnatório. Até 1800, quase que 50% de quem encarnava morria como criança ainda. Imagine aquele espírito se preparando para se reencarnar e logo, quando aqui chegava, já retornava para o plano espiritual. E eu não estou falando de espíritos, nós estamos falando de nós. Que nós passamos por todas essas fases de evolução. A pobreza era extrema, mas hoje tem pobreza. Mas no passado, mais de 50%. E esse passado, 200 anos atrás, que não é muita coisa, eram pobres. Hoje é em torno de 20% da população. As doenças eram muito mais constantes. Veja a nossa pandemia, o quanto que nós sofremos. Ainda lembramos dela. Mas tivemos várias outras que mataram muito mais. E a gente sabe que nós estamos sob a lei de progresso, que está lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos, nas leis morais, que diz o seguinte, que nós estamos em constante progresso, constante evolução. Na pior das hipóteses, nós podemos estacionar, por algum momento, em alguma encarnação. Mas a gente não volta. Mas mesmo assim, vocês não estão convencidos de que a gente não está passando por tempos difíceis, não é? Porque a gente está vivendo agora. A gente sente aqui na pele agora os nossos problemas. Em 28 de janeiro de 1986, às 11h38, horário local, era o lançamento do ônibus espacial Challenger. Para quem se lembra. Eram 7 tripulantes dentro daquele ônibus. E um desses tripulantes era muito especial, porque era uma civil, uma professora, que ia lançar um programa fantástico, que era o Professor no Espaço. Milhares de pessoas ali presentes para o lançamento desse ônibus espacial. Estimava-se que 2,5 milhões de alunos estavam assistindo pela televisão, porque era uma professora que ia para o espaço, a primeira de toda a história. Milhões de outros telespectadores ali assistindo, esperando aquele grande momento, e se deu esse grande momento. 73 segundos depois, a Challenger explodiu. Foram 10 bilhões de dólares que duraram 73 segundos, 7 desencarnes automáticos ali, incluindo da professora. E depois se gastaram mais 2 bilhões de dólares para entender o que aconteceu. Se estudou. E qual foi a conclusão? Por que a Challenger explodiu 73 segundos depois do lançamento? A conclusão espanta. A conclusão foi que um anelzinho de vedação, que o termo técnico é O-ring, o mesmo anelzinho de vedação que a gente tem quando vai colocar uma mangueira numa torneira, aquela vedaçãozinha. Aquele O-ring não aguentou. Ele não aguentou. E aí é uma propriedade dos materiais que se chama resiliência. Aquele anel não era resiliente o suficiente. O que quer dizer o quê? Uma coisa que é resiliente, ela se deforma sob uma pressão. Cessada essa pressão, ele volta para aquilo que ele era antes.
E aquele oringue se deformou com a pressão dos gases ali para levar o foguete para cima, que é levar o ônibus espacial. Se deformou, mas não voltou. Ele não era resiliente. Aí a gente sai desse mundo técnico e pega essa palavrinha resiliência e traz para nós. Nós somos resilientes? Vou perguntar diferente. Nós resistimos à pressão sem se nos deformar? Nós enfrentamos as vicissitudes da vida sem entrar em depressão? Sem trazer de volta algum problema para a nossa vida? Será que nós saímos de casa e enfrentamos cada um dos desafios que a gente tem, que a gente sabe que não são poucos? Porque sim, são tempos difíceis. Nós estamos num mundo de provas e expiações, a gente não está aqui de férias. E quando a gente volta para casa, o que a gente traz? O que a gente põe para dentro do nosso coração naquele momento difícil? Voltamos iguais? Enfrentamos uma situação terrível e voltamos a ser aquela pessoa equilibrada, ligada no Evangelho, seguindo o nosso rumo? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Porque se a gente vai, enfrenta esse problema, sofre a pressão e voltamos ao nosso equilíbrio, estamos sendo resilientes. Agora, se nós explodimos igual aquele oringue, aquele anelzinho de borracha, a gente pode colocar a perder essa chance bendita que a gente tem de estar aqui encarnado. E nós somos privilegiados, porque tem uma fila gigantesca de espíritos precisando reencarnar para acelerar a evolução. Se evolui sim lá no plano espiritual, mas aqui se acelera. Por quê? Porque os tempos difíceis estão muito mais materializados aqui. Os desafios estão aqui. É aqui que eu entro em campo e jogo mesmo o jogo da evolução espiritual, o jogo da evolução moral. É aqui. E a gente está aqui. Então agradecemos os tempos difíceis. Esquisito, né? Mas a gente tem que agradecer, porque são eles que vão nos moldar, que vão nos deixar mais fortes, que vão nos permitir ser resilientes, porque é o mar bravio que faz o bom marinheiro. E esse mar bravio é o que nós temos. E eu não estou falando só da guerra do Médio Oriente, não estou falando do preço das coisas. Eu estou falando dos nossos tempos difíceis, dentro de casa mesmo, dentro da gente mesmo. São eles que nós temos que enfrentar. São eles que podem nos fazer arrebentar e perder a resiliência. Então é ali que nós temos que nos concentrar. Mas ok, esse é o desafio da gente ser resiliente. Mas o que a gente precisa para ser resiliente? Essa é a pergunta. E essa pergunta foi respondida por aquele que já esteve presente aqui no início, que é Jesus. Jesus veio nos trazer essa resposta. E essa resposta se chama amor. Amor é a base da resiliência. Ok? E foi embora. Estamos resolvidos? Foi embora. É apenas aplicar o amor, a gente passa a ser resiliente. E terminamos a palestra. Não. Vou ter que fazer outra pergunta para a gente refletir. Sabemos o que é o amor? Claro que sabemos, né? A gente ama. Né? Se a gente ama, a gente sabe o que é amor. A gente sabe quem é Jesus. A gente sabe da lei de amor.
Vamos lá também na terceira parte do Livro dos Espíritos e vamos ver o que é a lei de amor. Lá nas questões 873 até a 892, explica tudinho para nós sobre a lei de amor. Então nós somos espertos e expertos em amor. Mas aí eu começo a fazer novas perguntas para a gente refletir juntos aqui. Se a gente for lá no dicionário e ver qual que é a definição de amor, a gente pode ir lá no dicionário mais famoso, que é o Aurélio, nós vamos ver duas frases que ele coloca lá definindo o que é amor. E nas duas frases ele coloca a palavrinha sentimento. Muito pertinente, né? Se eu amo, eu tenho um sentimento bom pelas pessoas. Se eu amo meu filho, eu tenho um sentimento gigantesco por ele. Só que não. Tira. O amor não é sentimento. Porque o sentimento muda. O sentimento depende do nosso humor, depende da situação. Por exemplo, eu pego meu filho, levo ele até um shopping e falo o seguinte para ele: toma meu cartão de crédito e gaste o que você quiser, filho. Pode entrar nas lojas, pode gastar, comer o que você quiser, etc, etc. Chegou no final do dia, eu vou lá: filho, você ama papai? O que ele vai responder? Ah, não, é demais. Demais da conta, ué. Agora eu levo meu filho para casa, sei que as notas dele não estão muito boas, e eu pego e falo o seguinte para ele: você vai sentar aqui na sua escrivaninha com esses livros e vai estudar até responder esse questionário com 100% das perguntas corretas. E sem usar o celular. É jogar pesado, né? É tirar o celular de perto. Repete a pergunta para ele: você ama papai? Você não é meu pai? É o que ele vai responder. Mas espera aí, ele não me amava lá no shopping e agora não me ama? Então o sentimento não é bem a melhor definição para amor. A gente pega, esse filho nosso fica doente. Aí eu levo no hospital, tarde da noite, e passo a noite ali, sofrendo junto com ele, esperando que ele melhore. E é tranquilo, é prazeroso? Não é prazeroso. Então o amor não é a presença do prazer. Porque eu continuo amando, porque o amor nesse caso é a dedicação a ele. Então amor é dedicação. Um casal, juras de amor, que pode até culminar num casamento, e de repente o amor acaba, se transformou, conheci outra pessoa. Será que o relacionamento se sustenta por sentimento? Aquele sentimento do início sustentou? Não sustentou. Mais exemplos? No trânsito, um exemplo do dia a dia. Alguém passa, me faz uma provocação, me fecha, etc. E aí eu tenho duas opções. Na verdade, três. Uma, eu posso reagir. Ele me ofendeu, eu ofendo de novo. A outra, eu posso me conter. E tem uma outra, nós espíritos, com certeza é essa que a gente faz. A gente se contém, pega o evangelho ali no porta-luvas
e faz uma oração por ele, né? Acho que a maioria deve fazer isso, né? Não, amar nesse caso é a gente não ampliar o conflito. O amor verdadeiro, ele vai ganhando nuances um pouco diferentes. Se eu estou no trabalho e tem uma pessoa difícil, um colega ali que não me trata com justiça, e se eu entro no mesmo jogo e retribuo com a mesma moeda, eu estou deixando aflorar meu sentimento. Agora, se eu trato com dignidade e respeito, me resguardo daquilo, aí sim eu estou amando. Dentro da família, temos casinhos difíceis? Um ou outro, né? Pouca coisa. Que opção que eu tenho? Se eu tiver o amor de verdade, eu vou respeitar, eu vou tolerar. O amor, gente, não é sentimento. O amor é uma atitude que eu tenho para poder conviver, para poder aceitar o próximo, tolerar, perdoar. Isso é o verdadeiro amor que Jesus veio nos ensinar. E é fácil. Amar de verdade dá muito trabalho. Amar é trabalhar. E será que nós estamos dispostos a trabalhar em todos os campos da nossa vida com essas palavrinhas? Tolerância, paciência, perdão, candura, respeito. Se eu estiver colocando em prática essas palavras em qualquer campo da minha vida, em qualquer situação, seja dentro de casa, fora de casa, no trabalho, na família, na sociedade, na hora que estiver assistindo a televisão as notícias difíceis, aí sim eu aprendi o que é amor. Aí sim eu vou estar praticando o verdadeiro amor. Enquanto isso não acontece, a gente precisa fazer uma reflexão. A gente precisa olhar para dentro e ver aonde que está o problema para que a gente corrija. E não tem tempo melhor, não tem cenário melhor para a gente colocar à prova se nós estamos sim amando do que nos tempos difíceis. Vamos relembrar Jesus. Quando que ele veio nos ensinar o que é amor? No momento que essa palavra nem usada era, nem compreendida era. Imagina os tempos difíceis para Jesus. E ele veio e cumpriu a missão dele e nos ensinou. Mas a gente precisa aprender de fato e colocar em prática. Se nós pegarmos, por exemplo, Eurípides Barçanufo e Chico, no início do seu trabalho, os tempos eram tão difíceis porque a sociedade era contra o espiritismo. Aliás, até 1943, isso que nós estamos fazendo aqui era contraversão na Constituição. Tempos difíceis, mas a obra ficou. E que obra, hein? Então, esses tempos difíceis que nós estamos considerando, essa família difícil que nós estamos enfrentando, esse trabalho difícil que nós estamos enfrentando, ele merece agradecimento. Porque é ali que eu vou colocar à prova as minhas habilidades morais. É ali que eu vou testar esse meu amor. E nós espíritas, a gente precisa e temos a obrigação de enxergar isso um pouco mais amplo.
que se a gente olhar só a nossa encarnação presente, em pandemia, com guerra, com inflação, com dificuldade, desemprego, etc., violência, se a gente for olhar só essa passagem, parece muito injusto. É difícil. É fácil você falar aqui em amar, né? Mas amar dentro desse ambiente. Mas nós sabemos que a linha de chegada não é a hora que nós fecharmos os olhos físicos. Nós sabemos que aqui é uma passagem. E temos que aproveitar essa passagem. Esse tempo difícil vai passar. Tudo passa. Nós temos que viver como se nós estivéssemos fazendo uma prova de corrida de 100 metros rasos. Se alguém é ou foi atleta aqui e já teve a oportunidade de correr 100 metros rasos, o técnico diz o seguinte: 100 metros é daqui até ali. Esse é o desafio da prova. O técnico diz o seguinte: você não vai mirar a linha de chegada, você vai mirar lá no final do ginásio, lá no final do estádio. É lá que você tem que correr. É para lá que você vai correr. Lá é o teu objetivo. Por um acaso você vai passar antes pela linha de chegada. O espírita, aquele que acredita na reencarnação, na vida espiritual, tem que olhar assim. Mas eu vou me dedicar tanto, sendo que eu vou morrer, e vou deixar tudo aqui para os outros brigarem. A gente não está olhando ali a despedida no túmulo. A gente está olhando muito mais longe. Nós temos essa obrigação. E nós não podemos reclamar pela falta de determinados recursos que nós temos. Porque não começou agora. Começou lá atrás. Então, quando a gente olha nessa perspectiva, que o começo não foi ali, quando a gente estava na maternidade, e não termina aqui, no cemitério. Não. Começou antes e vai terminar depois. E essa passagem aqui é o melhor que a gente pode fazer nesse momento. E é o que a gente vai fazer. Então, para a gente ter essa resiliência, para que a gente não sofra com os tempos difíceis, nós temos que colocar o amor em prática, que no dia a dia é exercitar essas palavrinhas, da tolerância, da paciência, da candura e do perdão. É isso que é o antídoto para que a gente não quebre, para que a gente não caia numa depressão que nos faça não aproveitar da melhor maneira possível essa encarnação. Mudemos os nossos defeitos morais por virtudes. Esse é o nosso grande trabalho, a nossa grande missão. Quando a gente olha para fora, a gente vê muitos defeitos. Os outros, no mundo. Mas a gente não para pensar que esse defeito, quem está olhando primeiro são os nossos olhos. E se nós estamos enxergando isso, porque os nossos olhos estão preparados para enxergar isso. Porque eu posso enxergar a beleza da vida se os meus olhos estiverem preparados para enxergar a beleza da vida. Então o nosso desafio maior não está em mudar o mundo, está em mudar a nós mesmos. Esse é o nosso grande desafio. Quando eu olho para dentro de mim, enxergo aquilo que está tirando a minha resiliência, e ali eu vou alimentar com virtudes para que eu possa vencer esses tempos difíceis, essas vicissitudes que a gente enfrenta no nosso dia a dia.
o nosso grande desafio é sempre a gente mesmo. O ensinamento que Joana de Ângeles deixou, que brilhantemente está lá no filme do Divaldo, para quem teve a oportunidade de ver. Num dado momento, ela vira para o Divaldo e diz o seguinte: não te preocupes mais e siga amando, que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim na consciência da imortalidade de sua essência divina, quando chegar o último dia dessa passagem e olhares para trás, verás que a luta nunca foi de você contra os outros. Ela sempre foi de você com você mesmo. Porque o grande mal da criatura humana é a própria humanidade. Então a gente não precisa sair hoje daqui para mudar o mundo, para que a gente torne esses tempos mais fáceis ou menos difíceis. O que a gente tem que sair daqui hoje como missão é mudar a gente. Está aqui o nosso campo de batalha, está aqui no nosso coração, na nossa mente, nas nossas atitudes. E as nossas atitudes nascem da forma que nós pensamos. E nós temos que zelar pelo pensamento. E nós temos ferramentas para isso. Uma ferramenta poderosíssima que é a oração. Enquanto oramos, estamos refletindo naquilo que é importante para nós. Então a oração passa a ser a ferramenta da nossa atitude. Amor não é atitude? Vamos orar. Vamos orar para que a gente possa moldar essas nossas atitudes, para que de fato a gente realmente ame. É isso que falta. A palavra amor, quando a gente olha na nossa literatura espírita, desde as obras básicas, depois nas obras que vão sendo escritas pelos grandes médiuns e até as obras que a gente vê na internet, a palavra amor, ela está presente em 100% das obras e dos textos. 100%. Quando a gente pesquisa a palavra trabalho na literatura espírita, esse percentual já cai para 75%. Nas obras básicas e nas principais obras dos grandes autores. Quando nós vamos para a internet, os textos rápidos, curtos, a palavra amor aparece em apenas 30% das publicações. Algo está errado. A palavra trabalho tinha que aparecer o mesmo número de vezes de amor. Porque o amor verdadeiro, ele só vem do trabalho. A gente só vai amar se nós trabalharmos por esse amor. Isso vale para tudo. Então, quando a gente chegar em casa com o nosso casinho difícil, às vezes ele está aqui junto, né? A gente assumiu amar aquela pessoa, a gente quer dividir a vida com aquela pessoa. Se a resposta for sim, tolere o defeito dela. Tenha paciência com ela. Perdoe os erros que ela cometeu. Por quê? A gente não quer ficar com essa pessoa, não tomamos essa atitude. Essa pessoa também tem que ficar conosco. Aí ela vai ter que nos tolerar, ela vai ter que ter paciência conosco, ela vai ter que nos perdoar. Eu tomei a atitude de trabalhar nessa empresa. Então eu tenho que ter a tolerância, a paciência de conviver com os meus colegas de trabalho.
eu posso tenho o livre-arbítrio de não trabalhar lá. Mas se eu quero trabalhar lá, eu preciso sim colocar o amor em prática. E aí eu não estou falando de sentimento, eu não tenho que ter um sentimento. Não, eu tenho que ter a atitude de amar. Quando a gente assumir essa atitude, esses tempos difíceis vão ficar muito mais fáceis. O fardo vai ficar muito mais leve. Eurípides falava o seguinte, que nós temos que cuidar do nosso corpo físico como se nós fôssemos durar 200 anos. Então, quando eu olho a minha alimentação, meus exercícios físicos, a minha frequência nos médicos, etc., a minha saúde mental, eu vou fazer isso olhando a linha de chegada 200 anos lá para frente. Agora eu tenho que cuidar da minha alma como se eu fosse desencarnar amanhã. Eu tenho que cuidar todo dia. Porque é uma passagem por uma disciplina da escola que o professor chega no primeiro dia e diz que a prova é surpresa. A gente não sabe o dia. Mas se nós nos prepararmos todos os dias um pouquinho, no dia que acontecer, eu estou preparado da melhor maneira possível. O meu desencarne vai ser menos traumático. Os meus tempos no plano espiritual vão ser menos difíceis. Então essa é a nossa tarefa do dia a dia. É colocar em prática as atitudes do amor. Preparando o nosso corpo físico para 200 anos. Não vai durar isso, né? Mas essa é a nossa tarefa. E preparar a nossa alma, o nosso espírito. A gente diz alma porque nosso espírito ele está encarnado, né? Para desencarnar amanhã. Não que eu deseje isso para ninguém. Tem muita coisa para fazer aqui ainda, né? Essa é a nossa missão. Esse é o convite de reflexão que eu gostaria de deixar para vocês. Que no fim de tudo, não é sobre o que nós sentimos. É sobre quem escolhemos ser. Perseveremos no trabalho para enriquecer as nossas virtudes. Para que nós possamos ser resilientes no amor e ter Jesus como nosso guia e mestre. Muito obrigado. Que a luz do nosso Senhor continue nos envolvendo, nos trazendo a paz, o discernimento necessário para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo necessário para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução, nessa bendita oportunidade de estarmos aqui encarnados e agradecer a essa doutrina que nos ilumina o caminho, nos orienta. Que assim seja. Graças a Deus. Dando então continuidade à nossa noite de luz aqui da Casinha de Frei Luís, agradecendo ao Marcelo Suster, a esposa que veio acompanhando, também eles que são do Espaço Essência. Obrigado pela presença, pelas reflexões da noite. E nós vamos então nesse instante unir os nossos pensamentos. Eu peço a todos então que fechem os olhos e vamos imaginar a figura do nosso mestre, nosso modelo e guia, o Senhor Jesus, nos recebendo num abraço fraternal e amoroso, unindo os nossos pensamentos
em um único pensamento, um único foco de luz, que nós pedimos que seja levado até Deus, nosso Pai, a quem nós agradecemos pelo dom da vida. Agradecemos por estarmos aqui esta noite, reunidos no Teu Santo Nome. Agradecemos a Deus por nos enviar o Senhor Jesus para ser o nosso modelo de conduta, o nosso anjo guardião, esse amigo inseparável de todas as horas, que nos guia sempre pelos melhores caminhos, que nos trouxe até aqui esta noite. E nós vamos então pedindo a espiritualidade que se faz presente, que possa recolher as nossas vibrações e as distribuir aonde se fizer mais necessário. Mas nós pedimos humildemente que essas nossas vibrações nesse instante possam chegar até os nossos lares, os nossos familiares que ali se encontram, os nossos amigos, vizinhos, que todas as pessoas com quem nós estivermos nos próximos dias possam também receber essas vibrações. Que essas vibrações cheguem também a todos os cantos do nosso país, a todos os lares do nosso Brasil. Que o amor do Cristo possa visitar a cada um nesse instante, através desses amigos espirituais. Esses amigos que levam as nossas vibrações nesse instante. Que as vibrações cheguem aos hospitais, orfanatos, asilos, penitenciárias. Que possam chegar também aquelas pessoas que vivem nas ruas, que possam chegar também aqueles que vivem no ilusório mundo das drogas, da drogadição. Que cada um desses pequeninos possam sentir nesse instante o amor do Cristo os envolvendo, dando-lhes a certeza de que dias melhores hão de vir. Que as nossas vibrações possam chegar também a todos os nomes que foram enviados para esta casinha, que foram depositados nas caixas de vibrações. Que cada nome que foi depositado nessa caixa de vibração possa receber nesse instante essas nossas vibrações de amor, de carinho. Que a espiritualidade encarregada da manipulação dos fluidos possa, nesse instante, fluidificar as águas que se encontram aqui na casinha de Frei Luiz, na casa das pessoas que nos acompanham, que seja ali depositado o remédio necessário a cada um de nós. Pedimos humildemente que essas águas sejam fluidificadas nesse instante. Que essas águas se tornem para nós o remédio de que tanto precisamos. Eu vou pedir aos tarefeiros que se posicionem para o momento do passe. Hoje, dia 2 de abril, seria aniversário de nascimento do nosso querido Chico Xavier, né? Ele que foi um exemplo de dedicação, de amor ao próximo. Que ele receba também as nossas vibrações nesse instante. Nós pedimos a Deus que nos ensine a sermos amor.
o amor seja a lição que nos ajude a crescer e entender que fora do amor e da caridade não há salvação. Uma abençoada quinta-feira a todos. Seguimos agora para o passe da noite. Pai nosso, que estais nos céus, na terra e nos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo escarcéus, santificado seja o seu nome, que produz paz e amor, erguendo da trilha o caído, o desanimado e o sofredor. Venha a nós o vosso reino de esperança e contentamento, luz etérea das conquistas, hossanas do firmamento. Seja feita a vossa vontade, que não vacila e nem erra, indicativo seguro de tudo que na vida encerra. Assim na terra como no céu, nas vivências da eternidade, onde o amor, estrela guia, resplandece a fraternidade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, do corpo e também da alma, possa suprir toda necessidade, tendo a fé como roteiro e o perdão que a tudo acalma. Perdoai as nossas ofensas, de almas apequenadas, perdidas na imensidão, que não sabem das moradas nas hostes do coração. Assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, sem provocar aflição, como almas viajoras, repetindo cada lição, aprimorando a jornada sem atitudes ameaçadoras. Não nos deixeis quedar em tentação, livra-nos de todos os males que agravam o sofrimento, pois buscamos a melhoria, aproveitando cada momento, sendo justos e perfeitos nas bênçãos do dia a dia. Assim seja assim a nossa existência um cântico de solidariedade, onde os grilhões da ignorância desapareçam da humanidade. Seja só o amor a conduzir aos portais da verdadeira felicidade. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela
e sempre. Perdoai nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, e seja feito assim. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, e seja feito assim. Que na nossa vida nós possamos mirar sempre à frente, né? Não nessa sexta-feira santa, mas no domingo de Páscoa, no domingo da ressurreição. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Jesus está vivo e está entre nós, e permanecerá conosco para sempre. Desejo a todos uma excelente noite de quinta-feira, domingo de Páscoa abençoado para cada um. Nos vemos aqui na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Grande maioria dos nossos problemas e nossos sofrimentos não é culpa do destino, mas sim das nossas fantasias. Fantasias muito de realidade. Porque não existe nada de real. Existe sim a nossa falta. O melhor dia para trabalhar. Sua mãe já falou que tá parecendo uma velha. Tô brava. Nem sempre muito parecido. Tô brava. Muito obrigado pela companhia de todos nesta noite. Nos vemos aqui na próxima quinta-feira, se Deus quiser.
Um excelente, abençoado domingo de Páscoa para cada um.